Olá, meus irmãos internautas, vos saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para sequenciar as gravações das videoaulas sobre a Escola Bíblica Dominical, especialmente da editora CPAD. Nesse terceiro trimestre, o desafio da evangelização, análise e abordagem. Pastor Claudiano de Andrade é o comentarista desta revista, nesse trimestre. Lição 2. Deus, o primeiro evangelista. Texto áureo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. Verdade prática: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. O objetivo geral: saber que Deus exige de cada crente uma atitude evangelística responsável e amorosa. Enfocaremos na lição de hoje a experiência do patriarca Abraão, que ouviu do próprio Deus o anúncio do Evangelho. A partir daquele momento, caberia aos descendentes do patriarca, por meio de Isaac e de Jacó, preparar o mundo para a chegada do Messias. Vê-se, pois, que Deus se comprasse em anunciar as boas novas à humanidade caída e carente de sua graça. A chamada de Abraão evidencia-nos que a Bíblia é um livro evangélico com uma missão claramente evangélica. De Gênesis a Apocalipse, Deus proclama, quer pessoalmente, quer através de seus profetas e apóstolos, a salvação a todos os povos da terra. Por conseguinte, a exemplo do Senhor dos céus e da terra, proclamaremos com zelo o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, nesta lição, se apresenta como o primeiro evangelista. Temos a responsabilidade de focar isto e repassar a necessidade de evangelizarmos, tendo em vista como padrão o próprio Deus. O ponto central: Deus exige de cada um de nós uma atitude evangelística, responsável e amorosa. Na primeira parte, a chamada de Abraão. É com Abraão que tem início o Evangelho de Cristo. Antes do patriarca houve diversos anúncios de redenção, mas nenhum tão claro e evidente quanto ao que o próprio Deus lhe fez. No subponto 1, Abraão, o caldeu. A história de Abraão tem início quando seu pai, Tera, deixando-o dos caldeus, foi peregrinar em Arã e ali habitaram. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Pelo texto sagrado, depreendemos que era a intenção de Tera chegar a Canaã, a fim de proporcionar melhores condições à família. Mas Tera veio a morrer antes de chegar ao seu destino. Aqui, nós vamos abstrair da pessoa de Abraão, que morava na antiga Caldeia, uma chamada especial para evangelizar, para ser boas novas para todas as nações da terra. No segundo subponto, Abraão, o evangelizado. Após a morte de Tera, o Senhor chama Abraão a uma nova realidade espiritual. E nesse momento, proclama-lhe o evangelho eterno. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te
da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. Então, Abraão aqui é evangelizado pelo próprio Deus. Deus anuncia uma boa nova para Abraão. Te farei bendito, tu serás uma bênção. Veja bem que a palavra evangelho é boas novas de salvação, boas novas de nova perspectiva, boas novas de vida com Deus. E Abraão recebe essa chamada, a ele é proclamado as boas novas de uma vida diferente. No terceiro subponto, o evangelista Abraão, já evangelizado, Abraão faz-se evangelista e sai a pregoar o conhecimento divino. Entre os gentios era o profeta do Senhor, Gênesis 20, versículo 7. Dessa forma, implantou a genuína fé naquela região, levando os seus descendentes a adorar ao único e verdadeiro Deus. Eis porque na genealogia de Cristo, Mateus designa-o como o principal ascendente do Messias, Mateus 1 e 1. Portanto, depois de receber as boas novas do próprio Deus, ele passa a ser um evangelista, aquele que iria anunciar as boas novas aos povos da terra. Ele passa a ser uma bênção, ele passa a ser o instrumento que vai evangelizar. Portanto, Abraão, nosso pai na fé, é um grande evangelista. A síntese do tópico 1. Deus chamou Abraão e seus descendentes para anunciarem as virtudes do Altíssimo. Veja bem que na pessoa de Abraão é anunciado o Evangelho, através da sua prole, Isaac, Jacó, através dos seus descendentes. Na segunda parte, a palavra de Deus é evangélica. A Bíblia Sagrada é um livro essencialmente evangélico. Do Gênesis a Malaquias, demonstra que Jesus é o Cristo prometido por Deus aos patriarcas e santos profetas. Haja vista a exposição messiânica que o Divino Mestre fez aos discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Portanto, quando nós olhamos nas páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver Jesus Cristo, que é o grande personagem das boas novas. Ele é o tema de toda a Bíblia. Em Gênesis ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, o cordeiro pascual. Em Levítico é o sacrifício expiatório. Em Deuteronômio ele é o profeta. Em Josué é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, o libertador. Em Ruth, o parente divino. Em Reis e Crônicas ele é o rei esperado. Em Esté ele é o nosso paráclito, nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim haverá de se levantar sobre a terra. Palavras de Jó. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, a sabedoria. Em Eclesiastes, o homem debaixo do sol. Em Cantares, ele é o noivo da igreja. Nos profetas maiores e menores, ele é o Messias esperado. Então, portanto, de Gênesis a Malaquias, ele é o tema da própria Bíblia. Então, ele é o Senhor do Evangelho, o personagem número 1 das boas novas. No subponto 1, a lei de Moisés é evangélica. Em Gênesis, Deus faz diversos anúncios evangélicos, destacando a redenção da humanidade. Gênesis 3, 15, 12, 1 e 2. Inicialmente o Senhor proclama aos nossos pais ainda no Éden a vinda da semente da mulher, que haveria de
pisar a cabeça de Satanás. Mais tarde, ao convocar Abraão à verdadeira fé, promete-lhe que através de sua geração seriam abençoadas todas as nações da terra. Então a própria lei de Moisés é evangélica. A história de Israel é evangélica. No auge da história de Israel, quando o povo de Deus já se havia libertado de todos os seus inimigos por intermédio de Davi, o Senhor promete ao seu ungido: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Segundo Samuel 7:16. Essa promessa declaradamente evangélica refere-se ao Senhor Jesus, que além de ser conhecido como Filho de Deus, é aclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 1:1 e Apocalipse 19:16. A história de Israel é evangélica. Ela traz, ao longo de sua trajetória, as boas novas, as mensagens alvissareiras de boas novas. Aleluia. No subponto 3, a poesia de Israel é evangélica. Na poesia de Israel, o Senhor anuncia a chegada do Salvador através dos versos e cânticos. No auge de sua dor e angústia, confessa Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. No inário de Israel, Davi, o suave cantor, profetiza o triunfo do Messias. Salmo 2:1-12. Mas também descreve-lhe o sofrimento em favor da humanidade. Salmo 22, de 1-31. Vemos ainda uma bela referência acerca de sua morte e ressurreição em Salmo 16:10. A poesia de Israel é evangélica. Os autores, através da métrica, decantam na poesia as boas novas. Os personagens em destaque recebem a mensagem de boas novas. Portanto, ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ter a mensagem de boas novas de salvação. No subponto 4, os profetas são evangélicos. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, descrevem a vida de Cristo detalhadamente. Isaías profetizou acerca de sua concepção virginal e de seu sofrimento vicário. Isaías 7:14, 53, de 1-12. Jeremias falou da nova aliança que o Senhor, por intermédio de Israel messiânico, haveria de estabelecer com toda a humanidade. Jeremias 31, 31 e 33. Miqueias mostrou o lugar do nascimento de Cristo e Daniel revelou a sua soberania. Miqueias 5:2, Daniel 7, de 13 e 14. Portanto, os profetas são evangélicos. Eles trazem nos seus lábios a mensagem das boas novas. Eles trazem ao longo da Bíblia a mensagem alvissareira de salvação e de resgate, de boas novas, de esperança, de perspectiva, de vida com Deus. A síntese do tópico 2: a Bíblia é o livro de Deus que demonstra que Jesus é o Cristo prometido pelo Pai. Na parte 3, executando o trabalho de Deus. Seguindo o exemplo do próprio Deus, Israel deveria evangelizar o mundo, preparando-o para a chegada de Cristo. Infelizmente, apostatou da fé abraâmica. Por isso o Senhor disciplinou-os com o amargo exílio na Babilônia. Não obstante o seu fracasso, os israelitas cumpriram. Subponto 1: Israel e a evangelização mundial. Os israelitas contribuíram para a evangelização do mundo, porque deles vêm os patriarcas, a lei, Moisés, os pactos, os profetas, as escrituras e o próprio Cristo. Romanos 9, de 1-5. No auge de sua história, quando do reinado de Salomão, em vez de aproveitarem a
prosperidade para fazer missões, caíram na idolatria. Todavia, o apóstolo Paulo amorosamente pondera: e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos 11:12. Subponto 2, a missão intransferível da igreja. O fracasso de Israel não adiou o plano divino da evangelização mundial. Por meio da igreja, a palavra de Deus vem alcançando os confins da terra. Entretanto, o que acontecerá se a igreja falhar em sua obra evangelizadora? Não há em toda a terra nenhum outro povo que nos possa substituir. Em Romanos 10, de 15 a 17. Encontramos esta realidade. A evangelização mundial é a tarefa intransferível da Igreja de Cristo. Somente nós poderemos executá-la. Temos a missão, temos a responsabilidade. A missão é intransferível. A Igreja está responsabilizada de levar até os confins da terra a mensagem de salvação, a mensagem de boas novas. Nós temos a palavra de resgate, nós temos o poder do Espírito Santo para levá-la aos povos distantes. Síntese do tópico 3. Israel, como povo escolhido, deveria executar o trabalho de Deus entre as nações. Meu internauta, temos um Deus evangelizador. Ele se compraz em anunciar boas novas à humanidade. Hoje, porém, o Senhor o faz através de nós. Nem aos anjos é facultada esta tarefa. Por isso, falemos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar. Jesus em breve virá. O Deus evangelizador espera de todos nós uma atitude também evangelizadora. Nós temos a responsabilidade, portanto, meu caríssimo internauta, de fazer notório Cristo entre as nações da terra, levando as boas novas de salvação, mostrando o caminho dos céus, dizendo aos oprimidos e cativos do diabo que só em Cristo haverá o resgate. As boas novas de salvação precisam ser direcionadas àqueles que não conhecem, que não sabem o caminho que estão seguindo e precisam ser norteados para ter um desfecho nos céus. Evangelizemos, portanto, porque esta é a nossa missão. Vamos refletir a respeito de Deus. O primeiro evangelista responda: por que Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão? Porque a partir da chamada de Abraão, o povo hebreu passou a viver como o povo escolhido de Deus para anunciar às nações as virtudes do Altíssimo, conforme atestam as Escrituras Sagradas. Qual a missão de Israel no âmbito da redenção da humanidade? Proclamar o Salvador às nações. Qual a contribuição de Israel à evangelização? Os israelitas contribuíram para a evangelização do mundo, porque deles vêm os patriarcas, a lei de Moisés, os pactos, os profetas, as escrituras e o próprio Cristo. Romanos 9, de 1 a 5. Porque a missão evangelizadora da igreja é intransferível. Porque por meio da igreja a palavra de Deus vem alcançando os confins da terra. Você tem evangelizado com zelo e amor? Esta é uma resposta pessoal que lhe responsabiliza a fazer uma reflexão. Que Deus nos abençoe, que possamos ter a coragem de fazer evangelização.